Oi! Hello, hello para todo mundo que está nos vendo. Como vocês estão? Que bom ter vocês com a gente aqui hoje no Aprendendo a Ser Brasil. Estamos aqui de novo, eu e o Jorge Medina, para falar um pouquinho com vocês sobre os relacionamentos de casal. Legal, né? Tema que a gente fala sobre os relacionamentos mas como um caminho de, não como um caminho de autoconhecimento, né? Não é um papo de autoajuda, nem uma receita pronta. É através de uma outra lente. É uma lente mais amorosa, mais consciente, mais de cura, né? Então, essa live aqui é um convite para vocês, um convite para enxergar os relacionamentos de uma forma diferente. Então, deixa eu fazer uma pergunta. E se o seu relacionamento, em vez de existir para te completar, ele existisse somente para te curar? O que você acha, Jorge? Bueno, bom. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu ainda não sei se o áudio está bom. Então, aquelas pessoas que estão olhando para nós, por favor, faça um sinal para saber se está tudo bem. É, vamos Então, ver. eu acho que essa uma tem um eco ali. Então, Carmen Tem, ainda tem? tem que pôr o telefone mais baixo. Tá, ainda tem um eco? Não, era teu telefone. Ah, genial. Então, estamos Isso, ótimos agora. estamos ótimo. Ah, Jasmine está falando que está ótimo. Ai, Oi, coisa boa. Jasmine, abraço grande. Oi, Flor. Oi, Oi, Cacá Gioconda. também. Que coisa Cacá boa ter também. vocês aqui. Muito Bom, bem. então, eu queria deixar essa pergunta aí para vocês. Se o relacionamento ele existisse para te curar, uma pergunta para o Jorge também, e também para Cacá, para Yasmin, para todas as pessoas que estão aqui. Eu vou tentar ficar olhando quem está, quem não está, mas sem óculos não enxergo muito bem, tá, gente? Então, não é que eu não estou prestando atenção, tá? Muito bem. Mas olha, eu acho que ao princípio eu não acredito que meu parceiro, minha mulher, meu marido, ele esteja ali para me salvar. Eu não acredito isso. Porque como é difícil o relacionamento ao princípio com essa pessoa. Mas com o tempo a gente vai dando-se conta que, olha, a pessoa que está nessa situação, a pessoa que está vivendo aquilo sou eu. E eu tenho que fazer algo para melhorar. Então, eu vou aproveitar a oportunidade para perguntar aqui no chat para todo mundo: o que você está agora se queixando do seu parceiro? Qual é o problema que ele ou ela tem agora com você que você acha que deve se resolver? E pode escrever ali no chat. Isso, não sejam tímidos, vamos lá. A ideia é que seja interativo. É claro. Então, a Carmen, o que você acha que a gente primeiro está se queixando do parceiro? A primeira coisa que chega na sua mente. Oh, meu Deus, que não lava a louça do mesmo jeito que Não eu. lava a louça. Isso acontece comigo também. Que mais? É, tu não sabe lavar a louça? Jasmine está falando, estou pensando. Ai, nossa, Yasmin, cuidado, hein? Cuidado. Tem muita coisa. Por exemplo,
eu me lembro que uma coisa que me afetou muito era os ciúmes. Nossa Senhora, os ciúmes. Eu sentia que aquela pessoa era minha propriedade e tinha que fazer o que eu queria. Então a gente ficava brigando muito porque eu não sabia e a gente sente muita raiva, É, muita decepção quando você fica nessa, não? Que outra coisa nossa. você se queixa de seu parceiro? Ó, oi, Nath, tudo bem? Essa pergunta aí também é para você. A gente está perguntando para as Oi, Nath. pessoas. Ó, a Joconda está falando que não, ela, uma coisa que ela se queixa é quando não escutam ela. Ela falou em espanhol, mas aí eu estou fazendo uma tradução simultânea. Aham. Mas isso é super importante, né? Quando a gente não se sente escutado, escutada pela nossa parceira ou nosso parceiro, né? Nossa, já me senti assim muitas vezes, muitas vezes. E isso que você falou dos ciúmes, eu, mais do que a pessoa fosse da minha propriedade, assim, era uma sensação de, eu vou ver se eu coloco dentro de uma gaiola bem bonita, bem bonita. Uhum. Só para que ela não me abandone nunca. Era uma sensação de fica comigo. Ó, eu vou fazer qualquer coisa que você quiser, do jeitinho que você quiser. Era mais ou menos ao contrário. Eu me colocava nesse lugar de faço tudo bem bonito para você não me abandonar. Isso era muito difícil para mim, sabe? Essa sensação. Então a gente fica intercambiando, trocando papéis entre a vítima e o vitimário. E aquele desejo de ser especial para essa pessoa, para esse parceiro. Eu acho que todo mundo tem isso. E, Todo e a mundo. Carmen, o que você sentia quando estava nessa? Porque aqui eu acho que a coisa mais importante é como você se sente com aquilo. Ai, com muita ansiedade, porque a sensação é essa que eu falei. Por favor, não me abandone. Parece que eu entrava assim num relacionamento, bom, querendo ser amada, acolhida, compreendida, né? E de alguma forma essa expectativa do jeito específico que eu a tinha, ela nunca era atingida. E claro que não, né? Porque a minha expectativa é só minha, e quem sabe que historinhas eu me conto na minha cabeça. E eu acabava me sentindo ferida, rejeitada, não vista. Aí eu tenho uma história muito engraçada, vou contar rapidinho. Quando Conta a gente ali. estava morando, a gente estava morando em São Paulo e um dia eu me queixava muito da minha sala, né? Eu trabalhava em casa e que então não estava do meu jeito como eu queria, e daí eu queria pôr uns móveis diferentes, umas mesas diferentes, e só falava nisso, né? E um final de semana a Yasmin pegou e arrumou e deixou aquela sala exatamente do jeito que eu queria. Gente, ficou tão bonita, tão bonita, tão bonita, eu agradeci. Beleza, passou. Aí um outro dia eu fiquei eh, falando para ela: é que você não me dá atenção, é que você não me escuta, é que você não me vê. E aí ela olha para mim e fala: como assim, cara? Eu passei o final de semana fazendo a sala para você. E eu falei: mas o que que isso tem a ver? Olha, É. como que eu fui falar o que que isso tem a ver? E Que coisa mais. explodiu. Ah, olha que loucura! Naquele momento eu não conseguia entender, sabe? Essa questão do tipo da expectativa, né, que a gente tem. E tem, nesse sentido, tem uma historinha que eu gosto muito de contar, também rapidinho, imagine que que eu sou uma árvore de
laranja, né? Uma laranjeira. E a Yas, ou a pessoa, a outra pessoa, né? É uma árvore de pera. Então, eu, como sou uma laranjeira, eu estou acostumada, eu cresci e me davam amor como? Fazendo suco de laranja para mim, fazendo bolo de laranja, né? Tudo era com laranjas, laranjas, laranjas. Então, eu chego num relacionamento com a pessoa pera e começo a entregar Exatamente. que teve a mesma história que eu, sou pera, 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 pera. Aí ela fica mais, cara, você não está fazendo coisas bonitas para mim, você não está me dando amor. E eu, mas se eu estou te entregando tudo que eu tenho, todas as laranjas, eu não estou ficando nem com nada para mim. E ela, mas é que você não está me dando peras. Então eu acho que é uma metáfora muito interessante, né, para a gente também olhar para os relacionamentos a partir dessa perspectiva, né? O que vocês É, acham? eu acho também que a gente fica no nosso mundinho e É, não escuta, não fala, não passa nada e a gente fica dentro de nosso pensamento esperando o que o parceiro compreenda o que eu estou pensando, mas eu não falo. Então tem muita coisa. A gente é como uma ilha separado dessa pessoa. Então, eu acho que é muito importante olhar para isso quando a gente tem muitos problemas de parceiro, de casal, quando a gente está sentindo ciúmes, quando a gente está sentindo ódio, raiva pelo pela aquela pessoa que ao princípio era perfeita para mim e com o claro. tempo vai se convertindo em um sapo. Se lembra daquele conto de fada que você consegue o príncipe azul ou a princesa rosada ao princípio, mas quando você mora com essa pessoa, nossa senhora, eu não sabia que era assim, eu não fico com ela, eu não fico com ele. É, Bom, isso acontece porque a gente leva para o relacionamento o nosso passado e projeta nessa pessoa. O passado nosso, exatamente. como era meu pai, como era minha mãe, como eu achava que devia ser um relacionamento. Então eu estou agora projetando. Ao princípio eu não conhecia essa pessoa, mas agora eu estou projetando meu passado nessa pessoa. E eu começo a olhar uma pessoa totalmente diferente que ao princípio eu conheci. E agora eu Nossa, fico com raiva, agora eu fico com tristeza, agora eu me sinto sozinho. E eu tô morando com essa pessoa, mas eu tô sentindo que não tô morando com ela ou com ele. Eu tô é, sentindo ciúmes, eu tô sentindo que essa pessoa presta mais atenção ao mundo que a mim. Eu tô sentindo que eu é, faço tudo para essa pessoa e não entende e não adianta, porque eu faço, me sacrifico e nada, nada. Então, por que você acha que isso acontece? bom, eu estava pensando aqui, no que você estava falando e estava pensando nessa coisa que você falou, né? No início a gente está tão numa paixão tão louca, né? E com o tempo, aquelas coisas que a gente adorava daquela pessoa são exatamente essas mesmas que com o passar do tempo você começa a detestar. É muito louco isso. E eu penso que isso tem a ver com uma questão que às vezes não é muito gostosa de olhar, mas que é como se essas pessoas virassem o nosso espelho, as coisas que a gente tem dentro da gente e que a gente ainda não curou, né? A gente começa a ver nessa outra pessoa, está tão inconsciente dentro da gente que a gente vê neles, porque a gente está vendo com o nosso passado, exatamente o que você falou. Eu acho que é um pouco por ali, né? E então, esses conflitos, eu acho que eles começam a virar um pedido.
um pedido de amor, né? Um grito por acolhimento. Então, é muito legal, porque se a gente começa a enxergar isso dessa forma, toda vez que você, ao invés de pensar, você me feriu, você pode, né, para a pessoa, você está me ferindo, você pudesse dizer, eu estou me ferindo através de você, né? Então, é como se a gente, nessa mudança de percepção, por assim dizer, a gente trocasse o óculos, como você sempre fala, né? E começasse a enxergar a pessoa de uma outra forma. Uhum. Olha que aqui a Flor está falando, nesse caso, o que a Carmen tem que fazer quando você está Então, projetando esse passado nessa pessoa. bom, eu não vou dar spoiler. A melhor coisa para fazer é vir fazer com a gente o workshop dos relacionamentos, É, essa é a né? solução. A gente vai fazer um workshop para trabalhar essas coisas que você está se queixando dos relacionamentos que você teve e que tem agora, porque tem muita coisa parecida. Porque É, a gente acha que não tem muita coisa o passado, mas a gente projeta o passado naquela pessoa e de repente você total. fica pensando, nossa, parece minha mãe, nossa, parece com meu pai, nossa, É, igualzinho a minha irmã, meu irmão. é, E por que você acha que é assim? Porque a gente está todo o tempo fazendo um julgamento contra essa pessoa. Então, exatamente. o workshop que a gente vai fazer no, na quarta-feira Isso, quarta-feira, 4 de junho. 4 de junho, a gente vai fazer às 7 horas do Brasil. A gente vai olhar para isso com muito detalhe. A gente vai fazer uns exercícios para olhar mais profundamente aquilo e se liberar de todos esses padrões que você tem do passado que está projetando no seu parceiro. Porque Exato. agora você esqueceu de muita coisa que ele tem. Você não está olhando ele ou ela como verdadeiramente ela ou ele é. É, a Joconda está falando aqui que os nossos relacionamentos, a gente está falando especificamente de relacionamento de casal, mas os relacionamentos, no geral, eles são os nossos espelhos. E aí eu queria aproveitar também para cumprimentar a Zoraida também, que entrou por aqui. Oi, oi, tudo bem? Que Oi, bom ter você Zoraida! aqui. E E a para Flor Letícia também, também. Ai, a Letícia está aí, coisa É? boa. Oi, Lê, para dizer, para reforçar também para a Flor, na pergunta que ela fez, o que a gente tem que fazer, além de workshop, né? É, tem uma dica rápida que é, antes tentar, na medida do possível, né? Mas também com gentileza, se não conseguir, depois olha, mas tentar antes de reagir, ou depois, não importa, respirar um minuto, fazer uma pausa e se perguntar, ante qualquer situação, o que está sendo tocado aqui dentro de mim? Por que que isso está me incomodando? Por que que eu estou me sentindo ferida dessa forma? Porque se você faz um instante de silêncio, você vai ouvir seu eu interior falar o que é que está te tocando ali. Você vai ter uma luz. Então, é esse espaço de silêncio que traz também essa mudança de percepção, né? E é que assim, vamos combinar, gente. A gente aprendeu a confundir amor com carência, a confundir amor com apego, amor com medo de perder, né? Mas o amor real, né, que a gente fala aqui, nas, é presença, é aceitação, é liberdade, né? Então,
Eu acho que isso também é legal de manter na mente, em algum lugar, né? Que o amor real é aceitação e principalmente liberdade. Então, você, levando isso em consideração, você não precisa que o outro mude para você estar em paz ou para seu relacionamento começar a estar em paz. Você só precisa mudar a forma como você enxerga. Sim, A senhor. Soraya está dizendo que ela está aprendendo português por aqui, que legal! Que E que a legal. linguagem do amor é universal e que ela está entendendo. Que lindo, Soraya, adorei. Olha, eu Muito vou bonito. aproveitar o que a Carmen está falando, porque a gente já está tocando fundo. Tocando fundo. Porque eu acho que aqui é importante você, você saber que aquela pessoa que está sentindo raiva por o parceiro, aquela pessoa que está sentindo ódio pelo parceiro, aquela pessoa que está sentindo ciúme, que o parceiro não dá dinheiro, que tem problema no relacionamento com o dinheiro, tudo isso. Isso está afetando a você. A você, Então, o claro. primeiro amor que você pode ter é com você. Se dar conta que você não está sentindo paz, amor nem felicidade. Nem felicidade. Exatamente. Então, você tem que tomar primeiro a decisão. Você quer viver feliz, em paz, em amor, com uma relação ou sem uma relação? Mas é você que tem que tomar a decisão. Você que tem que fazer algo para mudar isso que você está sentindo. E isso que a gente está falando aqui é muito importante. A Carmen falou, você primeiro, você tem que olhar isso. A gente tem um trabalho muito bonito nesse workshop para você se dar conta de como você está usando seus pensamentos na sua contra. E depois que você começa a conhecer o que você tem dentro, no Nossa. fundo, então você agora começa a experimentar que você tem tudo já, agora. E não precisa mendigar, pedir Uhum. para ninguém amor. Porque você tem tudo, mas você não acha isso. Você não acredita isso. Então, é um processo, sim. É um processo. A gente tem que redescobrir isso. A gente tem que se lembrar disso. E depois que você se lembra que você tem muito amor que dar, então você começa a se converter em um sol com patas. Para onde você vai, você tem muito amor para dar. Mas ainda eu não acredito isso. Eu tenho que fazer um processo. Por Uhum. isso é o convite para o workshop que a gente vai dar na quarta-feira, o 4 de junho. Quatro. Isso. Ó, a Yasmin está fazendo uma pergunta que se o medo de se relacionar tem a ver com esse workshop que a gente vai fazer. E a resposta é sem sombra de dúvida. Ótima pergunta, Yasmin. Mas Uhum. sem sombra de dúvida tem a ver com o workshop, porque muitas vezes a gente está tão apegado ao passado e ao que o Jorge falou no início, ai, é que o relacionamento com os meus pais era dessa forma, eu já passei por relacionamentos e sempre deu errado e não sei o quê, todas aquelas loucuragens, né, essas vozes que gritam dentro da nossa cabeça, tem a ver com esses são os motivos pelos quais a gente tem muito medo de se relacionar de qualquer forma, né? Principalmente num relacionamento que aparentemente é mais íntimo que outros, né? Que é o do casal. Né? Mas esse é outro assunto, relacionamentos especiais e os graus e tal, a gente profundiza mais nisso em outra conversa. Mas, claro que tem a ver. Claro que tem a ver. Mas a Porque a coisa gente precisa, boa é que se você olha para isso com seu parceiro, aplica nossa, para os demais para relacionamentos. tudo, para Então tudo. você fica, cai a ficha.
Nossa, eu não tinha olhado para isso, mas agora, Ah, com a experiência, você tem que sentir isso, não tem que falar. Falado é muito bonito, todo mundo sim, é assim, mas quando você sente e vive sua própria experiência, não tem jeito. não tem jeito. E é que isso é isso que é legal, né? Por isso que os relacionamentos, um relacionamento, eles todos são um meio para a gente voltar, olhar para dentro da gente, né? Porque se você, cada vez que você faz aquela pausa, né, para por que que isso está me incomodando e olha para dentro, aí você começa, com essa disponibilidade, você começa a ver além das defesas, né? Então, é por isso que a gente fala que todo relacionamento, com certeza, para dizer de uma forma bem bonita, pode ser um portal para a cura, né? Deixa eu Totalmente. ver o que ela está falando A Jasmine aqui. está falando, ou seja, estando ou não estando em um relacionamento, pode participar no workshop. Sim, porque Claro, o relacionamento, se você não tem um parceiro neste momento, com certeza você tem muita coisa para se liberar do passado, para se você agora consegue uma nova pessoa que vai agora compartilhar seu mundo, seja de outra maneira, seja agora em paz, em amor, em harmonia, que aquele príncipe azul ou princesa rosada não vire um sapo. Essa é a ideia. muito bom. Oi, Luciana, boa noite, que bom ter você por aqui. Oi, Luciana! Que legal, que legal. Bom, eu queria deixar umas perguntinhas ali para vocês. Que seria muito legal se vocês quiserem interagir aqui com a gente, né? Mas se não, não tem problema, mas fica com essas perguntas e pensa um pouquinho nelas. Então, a primeira, bem fácil, é tipo, o que mais disso tudo que a gente falou aqui, e depois vai ficar gravado, então pode assistir de novo, o que mais te tocou dessa conversa que a gente teve, eu e o Jorge agora? Né? Porque pode ser que a gente tenha trazido para algumas pessoas algumas coisas novas, né? Um olhar um pouco diferente dos relacionamentos, né? Então, o que mais te tocou dessa conversa? E a outra pergunta também é se tem alguma situação atual em algum relacionamento seu onde você pode se ver agora com outros olhos. Pode se ver você e pode ver o seu parceiro, parceira ou qualquer pessoa num relacionamento com outros olhos. Então, acho que são duas perguntinhas legais para vocês pensarem ou se quiserem dividir aqui com a gente, ia ser lindo. Muito bem. Então, o convite, de novo, é se você quer se liberar dos condicionamentos do passado com seu parceiro, se tem ou não tem problema. Esta é uma ótima oportunidade que a gente tem. A gente vai trabalhar com isso, vamos olhar profundo, vamos aprender juntos como fazer isso e se liberar de uma boa de todo esse passado que está projetando no parceiro, na sua relação. Ou pode projetar no futuro. Isso, que é muito bom, muito bom. Ó, a Yas falou que o que me faz sentir aquilo, o que me faz sentir aquilo que não gosto. Deve ser que ela está respondendo a pergunta de que mais tocou dessa conversa. Luciana, será no dia 4 de junho, às 19 horas. Dia 4, mas a gente vai continuar anunciando Quarta-feira. loucamente por aqui para vocês não perderem a data. Com certeza, com certeza. Bom, Carmen, eu não sei, eu acho que a gente passou um bom momento aqui.
A Ah, eu gente adorei esse. está Tão bom, né? aproveitando porque a gente está aprendendo também aqui a usar uma ferramenta para os lives e eu acho que ficou legal. Eu acho que ficou legal. Eu fiquei olhando assim, vi aqui que a gente fica olhando de ladinho, porque tem ali, eu queria ver os comentários e não sei o quê, É, mas mesmo assim ficou muito legal. e, por supuesto, o convite também é para todas aquelas pessoas que sintam que chegou a hora de viver em paz, em amor, felizes. A gente também está levando um grupo de apoio de estudos de Aprendendo a Ser, todas as quartas-feiras também, às 7 da noite. É gratuito e se você está sentindo que pode participar, está convidado. Está convidada. Isso aí. É muito lindo. Queremos sempre ter vocês e convidem as pessoas se vocês sentirem, porque o que a gente quer mesmo é estender todo esse amor que a gente está, que a gente aprendeu a ser e a sentir, né? É, sim, senhor. Bom, Carmen, por mim, agradecido com você e com todas as pessoas que estão aqui agora conosco. O convite de novo, já sabem. E muito obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que te agradeço super. Obrigada a vocês que ficaram com a gente até agora. Foi super lindo, eu gostei, né, todos os comentários e tal. Muito delícia. Obrigada, Jorge. Sempre maravilhoso estarmos Obrigado, Carmen. juntos. Obrigado, Hum. Jasmine. Obrigado, Letícia. Obrigado, Flor. Obrigada, Luciana também. Aymara também estava aqui. Oi, Mara. Zoraida, Gioconda, Nati, por supuesto. Nath. E Mariana também. Tá Maria também. Ah, tá bom. Olha, também estava Mica aqui. Oi, Oh, Mica, que legal. que legal, que legal. Bom, um prazer de Muito bom, novo. gente. Obrigado, Carmen. Beijo. Obrigado a todos. E já sabem, pensem um pouco. Amem-se vocês. Ali está a chave. Mas tem que você escolher de novo. Começa agora. Um abraço. Beijo, beijo. Tchau, tchau.